Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investigando. Antes de começar o vídeo, aproveite e se inscreva no canal. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e ajuda a fortalecer nosso trabalho. Você certamente já ouviu falar do espião mais famoso no mundo dos cinemas, James Bond. A série de filmes existe desde a década de 60 e atualmente conta com mais de 20 filmes. Além disso, serve de referência para diversos filmes do gênero. Mas você conhece o verdadeiro espião que serviu de inspiração para o personagem? E que o próprio agente da vida real odiava ser comparado ao 007 por achar ele fraco demais? Nosso vídeo de hoje vai contar a história de Duško Popov, um agente a serviço da coroa britânica, cujo estilo de vida inspirou Ian Fleming, o autor da famosa franquia do cinema. Vamos à história. De onde veio Duško Popov? Duško Popov foi um agente de espionagem que ficou bastante conhecido pelo seu trabalho contra os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O nome entrega um pouco sua origem. Nasceu em território sérvio em 1912, na época pertencente ao Império Austro-Húngaro. Sua família tinha uma boa condição de vida, e isso permitiu que ele recebesse uma educação de primeira. Seus privilégios o levaram a estudar em Londres, em Paris, chegando a estudar Direito na Alemanha. E foi ali, durante o regime nazista, onde teve seus primeiros contatos para se tornar um espião. O amigo Johnny. Enquanto ainda era estudante, Popov se meteu em uma encrenca das grandes. Graças a algumas falas em favor da democracia, chegou a ser preso e entrar na lista de deportados para os campos de concentração. Por fim, acabou sendo libertado graças à influência de seu amigo Johann Jameson, membro de uma rica família alemã conhecido por Johnny. Johnny, além de amigo, era uma grande inspiração para Duško. Falava 5 idiomas, era culto e tinha uma ótima memória, um bom modelo para um espião. Os dois acabaram entrando para o quadro de espiões da Alemanha nazista. Johnny acabou sendo torturado e executado pelo Gestapo em 1944, após uma grande operação para sua captura. Uma explicação muito importante nessa história: espiões não são considerados soldados e, por isso, a Convenção de Genebra não se aplica a eles. Se fossem capturados, o destino era quase certo a tortura e a morte. Isso tornava o trabalho ainda mais estressante e perigoso para quem atuava em várias frentes, como foi o caso de Popov. Mas ele era agente alemão, britânico ou americano? É nessa parte que a história de Duško Popov começa a virar uma grande aventura. O sérvio não era alguém que podia ser considerado simpático às ideias nazistas. Muito pelo contrário, conhecia o verdadeiro horror que estava acontecendo na Alemanha e nos países ao redor. Além disso, já havia sido convidado a se retirar da Alemanha. Em 1940, Popov já era um advogado bem-sucedido no ramo de direito empresarial. Vivia em Dubrovnik, na Iugoslávia, e boa parte de seus negócios passavam pela embaixada alemã. Assim, estabelecendo contatos com alguns figurões, Popov entrou no jogo da espionagem para o serviço de inteligência alemã. Nessa época, Johnny já fazia parte dele. Justamente na mesma época, o Serviço Secreto Britânico, sabendo de suas qualidades e seus bons contatos, convidou Popov para fazer alguns serviços. Vendo uma maneira de contribuir para a derrubada do regime nazista, ele entrou na jogada. E foi com a Segunda Guerra Mundial já em andamento que ele começou sua vida como agente duplo. Enquanto tinha confiança dos nazistas, o espião compartilhava informações sigilosas do governo britânico, que na verdade eram ótimas fake news. O papel decisivo Segunda Guerra Mundial.
A partir de certo ponto, Duško Popov começou a operar a partir de Portugal, um país neutro durante o conflito. Ainda sob a confiança do governo alemão, Popov foi enviado para os Estados Unidos para espionar algumas atividades militares americanas, como possíveis preparativos para a bomba atômica e o funcionamento das bases navais. Foi tão esperto e eficiente que descobriu com alguns meses de antecedência que a base naval de Pearl Harbor seria atacada. Edgar Hoover, diretor do FBI na época, não confiava no espião estrangeiro e ignorou a informação. O resultado: mais de 2.000 mortos no ataque japonês. Popov também se destacou em outro importante evento da Segunda Guerra. O agente conseguiu convencer os comandantes nazistas que os aliados estavam preparando uma grande operação de invasão na Europa. Porém, como plano de desinformação, passou à localidade errada, o que desviou a atenção dos alemães e facilitou o desembarque aliado na Normandia. Popov ainda teria participado de outros planos de desinformação com o objetivo de enganar o comando nazista sobre a localização de algumas operações militares dos aliados. Quem era o agente triciclo? Os filmes de espionagem nos trazem uma imagem bem requintada dos agentes. Homens elegantemente vestidos, com belos carros, acompanhados de belas mulheres, com uma vida noturna bem agitada. Talvez Duško Popov ajudou um pouco a construir essa imagem. Certa vez, o agente chegou a ser apelidado pelos alemães de triciclo. Existem duas explicações sobre a origem desse nome. A primeira é mais comum. Era normal Popov ser visto acompanhado de duas mulheres ao mesmo tempo, algo que conquistava com certa facilidade. A segunda explicação é mais profissional e está nos relatórios. Popov trabalhava com dois subagentes, Balon e Gelatainer. Estes dois ajudantes formavam uma rede de apoio para as atividades do espião. De volta à antiga carreira. Boa parte das histórias de espionagem que conhecemos tem como pano de fundo a Guerra Fria e o conflito de interesses entre americanos e soviéticos. Nesse contexto, Duško Popov já não teve mais destaque. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o espião teve que sair de cena. A morte de seu amigo Johnny mostrou o perigo de suas atividades. De Lisboa, viajou para Londres, onde foi encenada sua prisão. O plano dos ingleses era evitar que os alemães pusessem as mãos nele e questionassem suas verdadeiras ações. Longe do conflito, Popov retornou a ser um homem de negócios de sucesso. Teve 2 casamentos, o segundo com Jill Johnson, 31 anos mais nova, com a qual teve 3 filhos. Teve uma vida financeira gratificante estes anos todos, mas alguns excessos trouxeram seu preço. Morreu em 1981, aos 69 anos, devido a complicações relacionadas ao uso de cigarro e álcool. Seu efeito mais impressionante no pós-guerra foi receber 2 condecorações, a Ordem do Império Britânico e a Cruz de Ferro Alemã. Muita atenção nisso, 2 lados inimigos. Foi o único homem a alcançar tal feito. E afinal, qual a relação disto tudo com James Bond? Certa vez, Duško Popov foi perguntado o que achava de ser a inspiração para o famoso personagem de cinema. O agente se sentiu bastante ofendido com a comparação e afirmou que o 007 jamais teria durado mais que alguns dias se vivesse nas mesmas condições que ele. Mas então, se James Bond não era tão bom assim, por que a comparação? A resposta está na origem da criação do personagem. Ian Fleming, o criador de 007, foi oficial da Divisão de Inteligência Naval Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941,
Fleming conheceu Popov em um cassino no Hotel Palace em Estoril. Fleming viria a afirmar tempos depois que aquele encontro, o ambiente em que estavam, o estilo de vida daquele espião de origem sérvia foi a inspiração para criar o agente mais famoso do mundo da ficção. Popov tinha um estilo de vida meio boêmio, costumava visitar lugares badalados, sempre na companhia de belas mulheres, às vezes mais de uma. Nesse estilo não podia faltar os automóveis de luxo e as grandes apostas em dinheiro que ele fazia no cassino de Estoril. Mas não foi apenas a personalidade de Popov que inspirou Ian Fleming na sua criação. O ambiente em que envolvia a espionagem também influenciou nesse processo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal era um país neutro e isso permitia a convivência entre os dois lados inimigos. Como podemos entender, a atividade de espionagem era riquíssima em lugares assim. E o futuro escritor e roteirista não só presenciou estas atividades, como fez parte delas. Enviado para lá para investigar uma possível invasão da Espanha pelos alemães, Fleming começou a frequentar o cassino em Estoril. E numa dessas noites de jogos, foi quando Fleming presenciou a cena que o impressionou. Para intimidar um rival, Popov apostou uma quantia astronômica em dinheiro. Valor este que tinha sido conquistado enganando os alemães. Mesmo assim, estava ali, demonstrando uma postura de sangue frio, enquanto tomava uma atitude que o colocava em grande risco. Esta cena real foi recriada posteriormente em Cassino Royale, o início da saga do Agente 007. Foi esse tipo de audácia que seguiu toda a carreira de Popov e não só na mesa de jogos. Aliás, muito mais impressionante que qualquer obra de ficção. Se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e conte aqui nos comentários qual o momento da vida de Popov que mais te impressionou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar a desenvolver nosso canal e ainda receber todas as novidades que acontecem por aqui. Até a próxima!